Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Muito bem. Gente, deixa eu me apresentar primeiro. Imagino que a maior parte de vocês já me conheçam. Eu sou Piero, professor de História. E hoje a gente está aqui para Alô, apresentar... teste de som? Opa, Tudo chegamos. bom, Piero? Joia, Bruno? Tudo bom e você? Tudo tranquilo. Então, eu vou começar as Né? apresentações. Tá, Bruno? Já te chamo aqui para se apresentar, tá? Tá bom, sem problema. Tamo aí. Ó, que legal, tem um monte de gente entrando. Ó, a Isso. Teca, Fátima, Pri, acho que Fabiana também, né? A Fabi eu vi que comentou nos comentários ali que você, no seu vídeo, acho que você tava chamando pra live também. Sim, sim. Eu tô ainda me ensaiando com as câmeras. Eu não tô acostumado com lives. Ah, cara, vou te falar que é treino, viu? Eu também não tava. É, não tem nada que a gente não aprenda, né? Na vida. Exatamente, exatamente. Eu imagino que todo mundo já sabe, eu vou aqui repetir o que todo mundo já sabe, mas é importante, gente. Sejam bem-vindos, então, a mais um Albrecht Inspires, tá bom? O evento foi criado aqui pelo colégio, pela Albrecht. E, bom, eu tô seguindo um roteiro, tá? Tô olhando aqui pro lado, eu não me estranho, para eu garantir que eu não vou esquecer nada, tá? E essa foi mais uma forma que a gente encontrou para estar um pouquinho mais presente com todos vocês nesse momento, tá? Com pais, alunos, enfim, toda a comunidade escolar, trazer conteúdos, enfim, de interesse escolar, né? Mas para além disso, conteúdos aí que interessem a todos, tá? A gente pode falar muitas coisas dessa pandemia, mas ela nos deu essas possibilidades, que é uma coisa que é bacana, né? Então essas tecnologias elas podem ser usadas aí para coisas legais, tá? Bom, os temas são sempre temas a gente mais eu conheço bastante, Desculpa. o Bruno conhece bastante também. Quer falar um pouquinho sobre métodos, né? Quem olhou ali, o nosso tema é desenvolver hábitos saudáveis e tudo. E alguns já sabem, outros não sabem, então eu vou chamar aqui, tá bom? A gente vai receber hoje o Bruno Piva, estão vendo ele aí na nossa live. Ele é fundador da Piva Consultoria Educacional Integrada. E o que é muito legal do trabalho do Bruno é que ele pensa a educação de uma forma personalizada para esses alunos. Nem sempre a gente analisa que cada um tem uma necessidade e o Bruno ele trouxe essa solução. E o que eu acho muito bacana aí é que a gente consegue olhar a individualidade do aluno, né, pensar a questão da confiança, porque muitas vezes ele sabe, mas ele se sente seguro, e o Bruno trabalha um pouco nessa direção, tá? Então, a gente quer, do Bruno se apresentar, agradecer a escola, agradecer, obviamente, a presença do Bruno, e queria saber, Bruno, você pode falar para a gente um pouquinho como é que você entrou para a área da educação? Como é que foi esse desafio para você, né? Um país que, enfim, muitas vezes a educação não está em primeiro lugar, a gente sabe, né? Então conta um pouquinho para a gente. Cara, assim, eu. Meu pai é engenheiro e minha mãe é professora de inglês. Uhum. Meu pai não queria que eu fizesse engenharia e a minha mãe não queria que eu fosse professor. Aí eu resolvi fazer os dois, né? Foi mais ou menos isso. Certo, certo. Eu fui fazer engenharia, eu comecei a seguir minha carreira de engenheiro, mas eu comecei a dar aula particular quando estava na faculdade. Uhum. E me apaixonei na minha primeira aula. Acho que você deve saber por quê, né? Eu fui dar uma aula, meu aluno tinha dislexia, eu nem sabia o que era isso naquela época. Era o Thiago, e ele era filho de um amigo da minha mãe. E aí eu cheguei para dar aula pro Thiago, eu ensinei geometria para ele de um jeito que ele entendeu. E no Uhum. final, assim, ele fez um exercício. E no final ele olhou, tá certo? Eu falei, tá certo. Ele, tá certo? Eu falei, tá certo. Ele, "Ah, é só isso? Eu falei, cara, é só isso. Não. Aí ele fez outro exercício, acertou de novo. E foi ali, essa foi a minha primeira aula e foi aí que eu me apaixonei pela educação, né, cara? Quando Então, o olhinho ali, a gente parece que acende um fogo dentro da gente, né? É bem impressionante, assim. cara, e falando desse negócio de um país que não valoriza a educação, né?
Eu, por muito tempo, eu não quis ser professor, não quis trabalhar com isso. A aula particular era um side business ali, algo que eu fazia para complementar a renda. Eu trabalhei muito tempo, né? Sei lá, trabalhei 3 anos na Natura, na parte tanto de logística, depois desenvolvimento de embalagens, né? Então eu aprendi muita coisa lá. Foi muito legal, tive várias experiências como engenheiro, Uhum. mas tinha alguma coisa ali que faltava para mim. E eu resolvi, e uma hora eu saí da Natura sem saber o que fazer. Uhum. E eu tava dando aula, eu falei, vou dando aula aqui enquanto eu procuro o que eu faço. Eu tentei fazer várias coisas e no final, um dia a ficha caiu pra mim. Falei, cara, tem esse negócio aqui que eu faço, que eu adoro, né? E que, assim, difícil, né, dar dinheiro, ser valorizado, não é? Cara, todas as profissões têm essa dificuldade. Pra você Uhum. ter uma ideia, o melhor aluno da minha sala de engenharia demorou 2 anos para conseguir um emprego. Tá. Então, essa questão da valorização, ela é difícil em todas as áreas. E aí eu falei, não, eu vou fazer esse negócio de educação dar certo. Uhum. E em agosto de 2015 foi que eu decidi trabalhar só com educação. E desde então estou fazendo isso e estou muito feliz, cara. Legal. Isso, né? Mas educação sempre tem histórias bonitas, né? E a tua é mais uma. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu lembro sempre que em alguma coisa, alguma bobeira de internet eu vi uma vez isso, que é a pessoa fazia uma brincadeira com aquele poema do Drummond, né? Que no meio do caminho tinha uma pedra e aí a pessoa completava, né? E no meio da pedra também tem um caminho. E a gente pensa na educação e pensa nesses alunos com dificuldade, né? Nós educadores somos as pessoas que ajudam ele a achar esse caminho no meio da pedra, né? Porque pedra todo mundo vai ter. E, bom, já que eu trouxe o tema da pedra e pegando, acho que amarra bem com o que você falou. Bom, nossa primeira questão aqui para você seria pensar isso, né? Quando você pensou em trabalhar com educação, Bruno, você pensou nessas aulas que são particulares, né? A gente tem aí Sim. realidades para pensar a educação e você pensou nas Uhum. particulares. E aí eu imagino que muitas pessoas que estão aí nos nossos comentários, nos assistindo nessa live, são pessoas que talvez tenham quase 40 anos, que nem eu, enfim, e que devem se lembrar que a educação era uma coisa muito fechadinha, né? O professor falava assim, não, é desse jeito, você não pode mudar. Não, mas eu pensei a matemática de uma outra forma, a regra de três e tal. Não, é desse jeito, né? Então a educação era uma coisa muito fixa, né? Era uma pedra mesmo, era um bloco fechado. E hoje a gente tem uma educação que é um pouco mais flexível, diferentes métodos de ensino, né? Em algum momento ali entre os meus 17 para os meus 40 alguma coisa mudou, eu imagino que para você e para muitos que estão nos assistindo. Como é que você vê essa Uhum. formação? Como é que você analisa isso, Bruno? Cara, primeiro tem muita coisa, né? Nem todas as escolas mudaram, né? Então, acho que nesse ponto a Aubrey é uma escola que eu gosto muito do projeto, porque acompanho, não é de hoje, né? Já faz um tempo que acompanho o projeto, então acho que tem uma vontade muito grande de fazer diferente. Mas, de fato, hoje a gente tem muita informação da neurociência que mostra o que é mais efetivo em termos, cara, biológicos, né? Então, a gente já entendeu algumas coisas que funcionam e algumas outras coisas que não funcionam comprovadas cientificamente. Antes, né, por exemplo, sei lá, Maria Montessori não tinha essas análises bioquímicas de como que o cérebro está funcionando, se trabalha mais, trabalha menos. Cara, qual que é o tempo de memória de curto prazo para de longo prazo, enfim. E hoje a gente consegue entender, ok, o que que funcionou por uma questão intuitiva e por quê, e aí a gente consegue replicar mais isso mais vezes, fica mais fácil, né? Então mudou Uhum. bastante coisa. Tem uma pesquisa, cara, que eu gosto bastante, não sei se você já viu, chama Visible Learning. Já. Você conhece ela? Já ouvi Cara, falar. ela é fantástica. Eu vou compartilhar com os pais aqui, rapidinho, né? A pesquisa durou vários anos, ela analisou 300 milhões de estudantes para entender o que influenciava mais no aprendizado de um aluno. E aí, cara, chegaram à conclusão que 250 fatores influenciam a educação de um aluno. Aí, cara, sei lá, se você entende um pouquinho de matemática, você fala, cara, 250 é muita coisa. Isso quer dizer que tudo influencia, né? E na Uhum. prática tudo influencia no aprendizado de um aluno. Mas, né, a gente descobriu que algumas coisas influenciam mais e outras coisas influenciam menos. Por exemplo, número de professores por número de alunos por sala de aula influencia? Cara, influencia. Mas o que influencia mais?
Cara, os professores terem a linguagem do aluno, independente do número de alunos que tem lá, aproxima muito mais e facilita muito mais para os alunos aprenderem aqueles conteúdos. Então, isso mudou, né? As escolas que sabem disso estão preocupadas em ter, ok, salas menores e professores que têm mais contato com os alunos, que é o que vocês fazem aí, né, cara? Vocês têm um contato um a um, vocês sabem quem é cada um dos seus alunos, né? Sim. Eu acho que a Albrecht tem essa preocupação de valorizar a individualidade, a singularidade. A gente sabe que a escola foi concebida num outro modelo, num outro tempo, né? E a gente vai Uhum. falar que a gente está vendo, tá obrigando todos nós a nos reinventarmos, inclusive a escola, né? Mas eu acho que é bacana destacar isso. Acho que o colégio ele tem essa preocupação que você colocou, que a pesquisa coloca também, e que eu não sou pai, mas eu imagino que muitos pais devem olhar os filhos hoje e falar: nossa, mas seu professor conversa assim com você, né? Ele te dá essa Uhum. atenção, ele olha a sua lição. Então, acho que vai muito nesse sentido. Eu acho que é Não tem bacana. reguada, né? Não tem reguada, né? Não tem, como é que era? Eu lembro até hoje, cara. A única tabuada que eu errei foi a do 7 e a do 9 porque você ficava exposto ali na frente, era uma coisa, né? Enfim, né? E hoje a gente pensa de outra forma. Mas isso impõe também, né, Bruno, uns desafios diferentes, né? Por Sim. exemplo, e acho que hoje, pensando no nosso contexto atual, eu me lembro quando eu era bem moleque, o professor mandava uma pesquisa, tinha que ir lá pegar a Barça, né? Aí eu já vi que tem uns Uhum. alunos assim, Barça, o que é isso? É o Barcelona, é Real Madrid? Não, não era nada disso. A Barça era uma enciclopédia, né? Era um livro gigantesco com, sei lá, 10, 15, 20 volumes. E, cara, tinha que pesquisar ali, tá bom, letra A, letra B e achar, né? Hoje a gente vive, né, Bruno, num mundo, sobretudo por conta da internet, em que o acesso à informação é muito fácil. A gente pode até discutir a qualidade dessa informação ou a veracidade dela mesmo, mas hoje os nossos alunos, e inclusive os teus alunos, obviamente, de aulas particulares, eles têm facilidade em acessar tudo isso. E muitas vezes para o aluno a sala de aula pode parecer desinteressante porque a internet está ali para prover tudo, né? Então, acho que uma coisa que é bacana da gente refletir aqui, que pode trocar essa ideia, é se a nossa função de professor mudou, como é que a gente faz para capturar esse cara, né? Como é que a gente faz para esse aluno se tornar alguém interessado em estudar, alguém cujo estudo seja realmente efetivo, como a gente colocou ali no comecinho, né? Como é que você vê Cara, essa questão? tem. Primeiro, cara, esse acesso de informação, ele é muito bom e essa tecnologia ela é muito poderosa e perigosa, né? Tudo que é Uhum. muito poderoso é muito perigoso dependendo de como que você faz. Você tem uma ideia, cara? E aí vou chamar a atenção, talvez alguns alunos fiquem chateados comigo porque eu vou contar isso, mas é pro bem deles, entendeu? As coisas que assim, eles fazem na intenção de, o que eu vejo aqui dos meus alunos, tá? Eles fazem na intenção de, ok, eu tenho uma tarefa para cumprir e eu preciso cumpri-la. Por exemplo, um professor mandou um resumo para ser feito. Né? Então, preciso fazer de um resumo da matéria. E, cara, para o aluno, quando ele não tem o interesse, quando ele não vê significado naquilo, ele só quer terminar aquela tarefa. Cara, eu tenho que fazer isso, ok, eu tenho que fazer, vou dar um jeito. Cara, você tem noção que uma aluna minha, ela teve a moral de pegar um vídeo sobre o tema que o professor mandou fazer o resumo. Ela achou um aplicativo que transcreve o vídeo. Aí ela pegou outro aplicativo que faz resumo. E aí ela fez um resumo da transcrição do vídeo que era sobre o tema. Ela nem leu aquilo ali. Né? E assim, cara, eu li o resumo, tava bom. Assim, tava Bom, até bom o resumo. E aí, cara, você fala. Eu olhei aquilo e falei, meu, tipo, cara, como é que o professor de sala de aula faz? Porque se você não sabe, você lê aquilo e fala, nossa, ela estudou. Só que aí é o que eu falei, né? Ela fez na intenção de, ok, tem uma tarefa que eu preciso fazer. E Uhum. não entendeu o porquê que ela estava fazendo aquele resumo. Cara, o professor, né, não precisa de resumo, ele já sabe aquela matéria. Né? E ele não manda o resumo porque ele é chato, porque ele não gosta do aluno. Ele manda o resumo porque a gente sabe que, cara, eu preciso ver, eu preciso rever. Na hora que eu vou ler e quando eu vou colocar com as minhas palavras, cara, cai umas fichas. Eu escrevo, eu leio o que eu escrevi, eu falo, cara, peraí, isso aqui não faz sentido. Né? Então, muitas vezes, cara, acontece com um adulto. Você escreve um texto, você tem que reler. Né? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente já escreveu tanto que a gente já está acostumado com isso. Às vezes a gente escreve um pouco mais devagar.
e aí a gente erra menos. E eles, quando veem os adultos estudando ou fazendo as coisas, eles falam, não, para ele é super rápido, né? Então para mim tem que ser rápido também. E eles não entendem que é um processo de aprendizado para você ganhar essa velocidade. E eu gosto sempre de fazer paralelo com os videogames, com música, com os esportes que eles praticam. Cara, independente se é videogame, se é música, se é esporte, cara, você viu a primeira vez, você não conseguiu fazer. Né? Tem que treinar muito para conseguir chegar lá. Né? E aí, quando você perguntou de, né, essa relação com os estudos, como que a gente faz? Primeiro, que está mais fácil, né, para eles estudarem. E por estar mais fácil, perde o significado, que foi o que você falou de ter esse acesso fácil da rede. Então, eles precisam achar os próprios motivos. E é muito difícil isso, porque quando você chega para um aluno e fala, cara, então, descobre, fala seus motivos para estudar. Uhum. Eu estudo porque minha mãe manda, eu estudo porque, um aluno do nono ano, eu estudo para passar no vestibular. Cara, você vai prestar o quê? Não sei, mas eu estou estudando para passar no vestibular. Ou seja, para eles não faz o menor sentido aquilo ali. Então, hoje, como a informação tá em todo lugar, né? Tá na palma da mão, de verdade, né? A gente precisa ajudar muito eles a entenderem por que que eles estudam. E a melhor coisa que ou o professor, ou o pai, ou eles mesmos podem fazer é, cara, fazer uma lista de parar um pouquinho e pensar, por que que eu estudo matemática? Por que que eu estudo física? Por que que eu estudo história? Por que que eu estudo geografia? E ele achar as próprias respostas. Né? Uhum. Então, cara, é um exercício de criatividade mesmo. Cria umas respostas assim. Às vezes, umas vão estar certas, outras vão estar erradas. Só que é assim que eles começam a prestar atenção de, cara, peraí, eu tenho que achar o motivo. Porque pro professor, tem muita gente que fala, os professores tinham que fazer aulas que fossem mais de acordo com o aluno, que tivessem mais a ver com o dia a dia. Cara, quantos alunos você tem na sua sala de aula? Em média, assim. Eu vai variar bastante. Eu tenho sextos anos que tem 25, anos que tem 18, 17. Vamos botar aí uns 20, 22. Legal. Cara, acha um grupo de 18 adolescentes ali de 14 anos que gosta das mesmas coisas. Uhum. Cara, é impossível um professor dar uma aula que vai pegar a atenção de todo mundo, que vai ter a ver com o dia a dia de todo mundo. Então, uma das coisas que, por exemplo, sei lá, cara, a Marvel fez o Avengers lá, os Vingadores, e não foi todo mundo que gostou. Por melhor avaliado que o filme seja, cara, tem gente que olha e fala, cara, eu não gosto disso. Então, se a Marvel, com um orçamento de US$ 1 bilhão, não consegue fazer isso, eu não acho que a gente tem que conseguir. Então, esse Uhum. é um dos pontos. E o melhor jeito que eu encontrei até hoje é justamente estimular os alunos a eles pensarem sobre os próprios motivos. Uhum. Não tem ferramenta melhor do que essa, cara. Perfeito. Eu acho que os estudos são algo complexo, né? Porque como o mundo mudou em função da tecnologia, um monte de coisa, né, Bruno? O sentido do estudar ele mudou e a pergunta parece que ela desapareceu, né? Antigamente, eu acho que as pessoas pensavam no estudo como até como uma forma de destaque, né? De status muitas vezes, né? E hoje a gente até vê, enfim, né? Pessoas que não necessariamente têm estudo e que conseguem, né? Os meus alunos às vezes lançam essa, né? Mas Steve Jobs não fez faculdade. Eu falei, bom, mas peraí, Steve Jobs é um cara em quantos milhões, né? Então, assim, acho que o sentido do estudar, né? O porquê estudar, perfeito, eu concordo com você. Acho que a gente tem que questioná-los e eu acho que nós, como professores também, tentar não falar para eles é isso que você tem que fazer, mas assim, pensa. Agora eu vou te mostrar um caminho aqui. Pensa nesse caminho, pensa nesse, né? Eu acho que a gente às vezes no mundo com tanta informação falta sentido para a informação e acho que isso é bem pouco motivador para eles, né? Acho que eles acabam não tendo verdades ou sentidos muito prontos e eles não conseguem fabricar os próprios, né? Isso, É, isso isso é muito difícil. Então, acho que criar uma consciência neles é essencial, né? É, mas bacana, bacana. E, 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 e você acha que tem uma forma, você vira lá para o teu aluno e fala assim, fulano, ó, qual que é o sentido? Né? Me fala aí, por que uhum.
estuda? Ou você tem uma técnica, você provoca eles? Vou falar um exemplo meu, não sei, essa é Vamos uma. lá, adoro aprender. Mas eu gosto muito, eu tenho uma história muito bonita, até porque o filme é absolutamente maravilhoso, com o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Hum, Eu, eu trabalhei, os alunos nem sabiam, enfim, mas numa das escolas que eu trabalhei, no último dia de aula, a gente ia sair de férias e os alunos, eles remontaram aquela cena final, né? Eu saí da sala, um aluno ficou me enrolando do lado de fora, achei esquisito. Eles falaram assim, o pessoal quer te dar um tchau aqui de férias, e quando eu entrei eles estavam em cima das mesas, né? E uhum. eu chorei, foi no último dia que eu estava dando aula, eles não sabiam que eu ia sair da escola, enfim. E eu acho que esse filme tem uma cena muito bonita ali, em que o professor ele fala assim: agora a gente vai andar. Ele vai pro pátio e fala assim: agora vocês vão andar, mas cada um vai andar de um jeito. Então a minha pergunta para você é um pouco nesse sentido. Como é que você fala pro cara assim: olha, acha o seu jeito de andar aí, né? Qual que é o sentido disso para você? Você tem alguma estratégia para fazer isso? Você provoca eles? Você coloca alguma pergunta? Como é que funciona? Vamos lá, cara. Bom, primeiro, antes de eu falar aqui, eu quero saber se as mães e os pais que estão aqui querem saber realmente disso. Vou pedir para colocar o dedo aqui no coração, segurar assim para fazer uma chuva de coração, porque por vários motivos, né? Isso ajuda o Instagram a saber que o que a gente está falando aqui é legal e chama outros pais também para participar. E se você quiser também, você pode convidar outros pais clicando numa setinha, tipo um aviãozinho que deve estar por aqui. Também você pode chamar outras duas, três pessoas aí, quantas você quiser para ouvir isso aqui, se tiver gerando algum valor aí para vocês. Acho que isso é bacana. Tô vendo um monte. É, tá vindo um monte de coração. Eu adoro fazer isso. Fico muito feliz. Ó, chuva de corações. Mas vamos lá, beleza. Como que a gente faz? Cara, primeiro que eu faço um exercício cara, é o exercício mais poderoso que eu conheci até agora, né, para realmente questionar isso, né? E eu sento com o aluno, no começo era eu que fazia, hoje eu ensinei os pais dos meus alunos a fazerem. Eu deixo isso disponível gratuito na internet também, como fazer, que eu acho que é um jeito de contribuir aí com o mundo. Que cara, é simplesmente sentar e falar para eles, vamos fazer uma lista de 50 motivos pelos quais você estuda. Mas ó, lembra, é um exercício de criatividade. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Cara, coloca o que vem na sua cabeça. E, cara, hoje eu tenho cara, uma Uhum. pilha de respostas de 50 porquês as crianças ali estudam. E assim, cada uma é diferente da outra. Mas o que acontece como padrão, normalmente, tá? E eu já tô vendo umas variações no meu padrão hoje em dia. Mas normalmente, porque eu questiono, né? Mas normalmente, as primeiras 10 respostas são as respostas que já estão na sua cabeça e você nem pensou. Elas só vieram porque, beleza, eu estudo porque eu quero passar numa faculdade, eu quero ter um bom emprego, para ter uma família, pra, sei lá, ninguém me chamar de burro, estudo porque minha mãe manda, coisas desse tipo. E aí, quando você tem um aluno que responde coisas diferentes disso no começo, é porque ele já parou para pensar. Então esse é um bom indicador de que tem alguma coisa diferente ali, que ele já está um passo para frente. Mas aí, o que acontece? A gente faz. Aí, normalmente, deu as 10 questões, eles falam, tá, deu, né? Não sei mais o que escrever. Eu falei, tá, então vamos lá. E a gente começa a explorar cada uma das perguntas. Tá, então, por que você quer passar numa faculdade? Eu quero passar numa faculdade para ter um bom emprego. Então, ter um bom emprego é um dos motivos para você estudar. Por que você quer ter um bom emprego? Porque eu quero ter dinheiro. Então, beleza, ter dinheiro é um dos motivos para você estuda. Então, aí a gente vai explorando cada uma dessas perguntas. Cara, é um exercício que dura mais ou menos uns 30, 40 minutos ali. Tem que ter paciência, né, para o pro professor, né, você tem que estar ali com eles, e tem que deixar eles errarem, né. Por exemplo, tinha uma aluna minha que ela falou, eu estudo porque eu... não, não vou falar. Aí eu falei, não, fala. Não, não, isso é feio. Eu falei, por que é feio? Aí ela falou, não, não. Aí eu falei, não, tá só eu e você aqui, vamos falar aqui. Eu não vou falar o nome dela pra ela não ficar brava que eu contei essa parte pra todo mundo, né, mas... Aí ela falou, eu estudo porque eu não quero ser motorista. Eu falei, como assim? Cara, a família dela tinha um motorista, ela falou, eu acho muito chato ter que ficar esperando as pessoas. Cara, ela falou que ela, às vezes, ia pra algum lugar e o motorista levava, ela tentava ir rápido, porque ela não queria deixar ele esperando. Então, porque era algo que ela não gostaria de fazer. Então eu falei, cara, não é feio, é bonito você ver essa sua atitude de, cara, se preocupar com ele e não querer isso pra você. Tá tudo bem, cara. Às vezes, pro cara era o que ele queria. Eu queria desse jeito, tá tudo bem. Não tem certo, não tem errado.
Aí ela foi lá e tá bom. Ah, eu estudo porque eu não quero ser motorista. Ela começou a colocar vários motivos pelos quais o que ela não queria ser eram Uhum. vários motivos para fazer ela estudar. E aí depois, cara, quando a gente tem essa lista completa ali com 50, o que acontece? O nosso cérebro ele fica procurando respostas mesmo depois que a gente para. Isso acontece na sala de aula normal, né? Em qualquer aula é assim. Então, é comum, depois de uma, 2 semanas, eu receber mensagens dos meus alunos falando assim: Bruno, já entendi por que eu estudo, agora eu entendi. Então, é normal, porque o legal desses 50 é justamente que a gente força a cabeça a ficar pensando e depois ela fica procurando esses motivos. Então, esse é um exercício muito poderoso, assim, que eu recomendo para todos os pais e mães. Esse seria o primeiro. Aí, o segundo passo é: eu chego lá e falo, tá bom, vamos olhar os seus negócios aqui, né, os seus motivos. Ah, você estuda porque você quer fazer uma faculdade? Mas você tem mesmo que fazer faculdade, cara? Aí eles, ué, tenho? Ué, por quê? E aí eu dou o exemplo do Steve Jobs. Aí eu dou do Tá. Steve Jobs, do Zuckerberg, do. Cara, tem um monte de exemplo ali. Aí eu falo, cara, esses aqui são os famosos. Mas eu vou te dar uns que eu conheço pessoalmente. Cara, eu dou exemplo da minha irmã, eu dou exemplo do meu tio. Cara, tem várias pessoas da minha família e alguns amigos que não fizeram faculdade e são super bem sucedidos hoje. Uhum. Em questões ali financeiras, carreira, que é o que eles acham que isso vai levar. Falei, tá, então, isso aqui são pessoas que eu conheço, não é uma história. Né? Cara, o que aconteceu com esses caras que são bem sucedidos hoje? Você sabe? Eu não sei. Então, eles já eram bons antes de não fazer faculdade. Então, não é a faculdade em si, mas é o porquê que você está indo fazer faculdade, cara. Então eu pergunto pra você, você tem mesmo que fazer faculdade? Aí eles chegam em casa normalmente assim, Pedro, e falam, ô mãe, aquele professor lá é muito doido, velho. Ele falou pra mim que eu não tenho que fazer faculdade. Só que nessa, cara, ele começa a criar os motivos. Não, eu tenho sim que fazer faculdade. E aí ele começa a falar. Então eu inverto o jogo com eles, eu faço o papel de advogado do diabo. E aí Uhum. eles começam. Não, eu tenho porque é importante, por causa disso. Ah, legal. E aí o motivo passa a ser dele. Não passa a ser de alguém que. Não era de alguém que falou o que ele tinha que fazer. Então Uhum. ele chegou na conclusão porque eu provoquei ele a pensar naquilo. E aí depois, não, ó, eu tenho que fazer por causa disso. Legal, então qual que você vai fazer? Né, porque o que eu falo pra todo mundo? Você não tem que fazer faculdade. Você tem que querer fazer faculdade. Porque senão é desperdiçar tempo, dinheiro, enfim, se for para faculdade pública, alguém tá pagando do mesmo jeito, então é desperdício de tempo e dinheiro do mesmo jeito. Então você tem que querer, né, fazer faculdade. Ajudei a responder sua pergunta, cara? Opa! Ah, eu acho que é bacana porque você desloca o eixo, né? Ele não tem que ser motivado por alguém. Ele passa a encontrar dentro dele a própria motivação, os motivos, e um querer, né? Eu acho que quando o querer ele é externo, tudo fica mais difícil, né? Então é um trabalho legal de fazer ele se questionar. Muito bom, muito bom. É, Mas, que bom. tá, Bruno, que, cara, isso é o passo um, né? O passo dois é Uhum. sentar a bunda na cadeira e se Não, concentrar. E aí, sem dúvida. acho que aí entra uma coisa mais técnica, né? Que eu sei que você também trabalha ali nas tuas aulas, na tua consultoria, que é, cara, como é que você otimiza o seu tempo? Como é que você melhora a qualidade do estudo, né? No mundo virtual aqui, que o cara abre uma aba e tem outras 20 abertas aqui do lado, uma é WhatsApp, a outra é Facebook, né? Como a gente faz para esse estudo ele ser mais efetivo, né? Você gastar a mesma quantidade de tempo para produzir mais. Uhum. Cara, pô, primeiro cada pergunta que você faz aqui, dá pra gente falar 1 hora sobre ela, então eu tô tentando ser objetivo. Mas o que acontece? Primeira coisa, assim, se a gente tiver. Eu vi que a gente tem muitos pais aqui e tem alunos também aqui, né? Então, primeira coisa, para ajudar os alunos aí, pais, né? Para nós adultos é difícil isso, né? Uhum. Para nós é difícil se controlar com o celular. Né? Então tem pesquisas que falam, que mostram que, por exemplo, 37% dos adultos americanos tem professores também, a Ana falou que é verdade. Desculpa, gente. É, então, 37% dos adolescentes americanos falam que usam demais o celular. Aí você fala que eles sentem que estão usando de uma maneira excessiva e eles se sentem incomodados. Né? Para os adultos, esse número é de 54%, cara. Não, não. 54% das crianças. Não, desculpa. 37% dos adultos, 54% das crianças e adolescentes. Ou Porque seja, eles é difícil para moram adulto, é difícil para os adolescentes. Né? Então, é algo que é difícil para a gente. Então, a gente precisa de ajuda externa, muitas vezes.
Então, Hum. uma criança, um adolescente, ele precisa de ajuda do pai, ou da mãe, ou do responsável ali, pra, meu, cara, será que você não, só pra chamar a atenção, cara, será que você não tá exagerando ali? Poxa, Uhum. tô, né? E aí, não ser aquela cobrança de, né, ó, sai do celular. Não, questiona. Você não acha que tá exagerando? Você não acha que tá te atrapalhando? Fica muito mais fácil deles olharem e falar, cara, talvez esteja me atrapalhando, então deixa eu tirar aqui. Mãe, me ajuda, fica com ele enquanto eu estudo. Cara, eu vejo isso acontecer em alguns casos, assim, né? Foi mais de um, tá? Quando a gente começa com esse questionamento. Mas a gente falando de otimização em si, né, tem os professores normalmente eles falam para os alunos, né? Ah, faz a lição de casa hoje, isso é importante, tal, tal, tal. E aí o aluno fala, aham, tá bom, né? Vou fazer depois e, né, quando, na maioria das vezes eu tenho um exercício que eu falo sobre ganhar dias de vida para eles. Aí eu Uhum. chego para eles e falo, cara, vocês querem ganhar dias de vida? Aí, como assim? É, mano, imagina você ganhar um dia inteiro pra fazer o que você quiser e a sua mãe não vai poder brigar com você, não vai poder mandar você fazer nada e tal. Nossa, eu quero. Cara, imagina você ganhar uns 3 ou 4 assim, você quer? Pô, quero. Pô, legal, então tá bom, então vamos lá. Então eu vou te ajudar. É, antes de eu te explicar como ganhar dias de vida, eu preciso te explicar como é que funciona o cérebro e como funciona a sua memória. E aí eu explico que, cara, a memória, eu vou falar bem rapidinho aqui, e assim, é um modelo simplificado, mas é só para que a gente tem pouco tempo para falar, né? Mas a memória funciona basicamente com dois gatilhos, a repetição e a emoção, né? Uhum. Depois que você entende como que esses dois gatilhos funcionam, você tem que entender como que o seu cérebro prioriza quais são as memórias que ele vai guardar e quais que ele não vai guardar. Então, se tem uma emoção muito forte atrelada, o seu cérebro guarda. Se tem muita repetição, o seu cérebro guarda. Se você misturar a repetição e emoção, meu Deus, o seu cérebro guarda e fala, meu, essa aqui é super importante. Uhum. Só que a gente precisa entender também quando que ele faz esse processo. Ele faz esse processo normalmente durante o sono, quando a gente dorme. Então, cara, o que acontece? É quando. E aí eu sempre recomendo o filme Divertidamente, que ele é todo baseado em neurociência. E assim, se você já assistiu, assiste de novo com esse olhar de. É uma aula de neurociência como que a gente funciona. Assim, esquece a história e assiste a neurociência por trás, que é fantástico também. Aí, quando eu durmo, meu cérebro vai falar, cara, isso aqui é importante, isso aqui não é, guarda, joga fora, guarda, joga fora, guarda. Se eu tenho uma informação que eu repeti várias vezes, ele fala, pô, isso aqui eu repeti várias vezes hoje, eu preciso guardar. Agora, se eu tenho uma informação que eu vi uma vez só, ele fala, não, isso aqui, e eu nem gostei, eu nem tava prestando atenção, não, isso aqui eu jogo fora, né? E um grande filtro da memória é a atenção, né? Então, quanta atenção eu dei para aquele conteúdo, ajuda o meu cérebro a priorizar também na hora de guardar ou jogar fora. E aí o que acontece? Eu vi, sei lá, você dá aula do que mesmo, Pedro? Dá um exemplo aqui de um conteúdo. História, Não, a mas Revolução Francesa é o exemplo que todo mundo dá de história. Revolução Francesa, maravilhoso. Pô, eu fui lá, eu tive uma aula de Revolução Francesa hoje, eu cheguei em casa, almocei, dormi à tarde. Bom, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas enfim, eu fiz a minha aula, né, almocei, aí eu tava cansado, dormi à tarde, levantei, fui jogar videogame, dormi, e de noite minha mãe pergunta, cara, você tem lição de história? Ah, mãe, não tem. Tem, é só pra semana que vem, é só na próxima quarta-feira, não tem problema. E aí na terça-feira ele acorda e aí lembra que tem lição, ele fala: "Meu Deus do céu, o que acontece nesse momento?" Ele precisa muitas vezes lembrar o que ele teve, na maioria das vezes ele precisa reaprender, porque não é lembrar, né? Quando a gente deixa uma semana para ver um conteúdo de novo, a gente não lembra mais. E aí Uhum. tem vários estudos sobre curva de esquecimento que eu mostro para os meus alunos. Cara, eu mostro um monte de número, gráfico, assim, e pesquisas mostrando, cara, você apaga da sua memória, ela some, né? E aí o que acontece? Na terça-feira você foi estudar, você vai gastar ali. Quanto tempo você gasta pra, sei lá, achar o livro? Ah, eu gasto uns 5 minutos para achar o livro. Então, show de bola. Né? E eu vou computando isso. Né? Ah, quanto tempo você gasta para. Depois que você achou, para achar ali o conteúdo? E muitos não sabem nem olhar o índice, né? Mas aí depois que eles acham ali onde está o conteúdo, bom, quanto tempo você demora para lembrar ou reaprender o conteúdo? Ah, uns 10 ou 15 minutos. Show de bola. E eu vou anotando todos esses tempos. Então, beleza. Quantas matérias você tem por dia? Ah, 5, 6, né? Normalmente em média, aí tem contraturno, às vezes tem mais e tal. Pô, beleza. Então, vou anotando tudo isso. E depois, o que eu faço? Eu faço uma multiplicação de todos esses tempos que ele desperdiça, porque ele deixou para fazer o exercício lá no último minuto. E aí eu falo para ele, bom, então, né, o que acontece agora? Né, esse aqui é o tempo desperdiçado. Se a gente não desperdiçar esse tempo, você ganhou esse tempo. Né? Uhum.
E aí eu mostro para ele que quando ele estuda um conteúdo no mesmo dia que o professor deu, o que acontece? Vamos olhar um outro cenário agora. Eu fui lá, tive aula de História e Revolução Francesa. Chegou no almoço, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você não sabe o que eu aprendi hoje com o professor Piero. Ele deu uma aula de Revolução Francesa incrível. E aí eu começo a contar tudo que eu lembro de cabeça da Revolução Francesa. Bom, primeiro, minha mãe vai ficar feliz, né? Vai falar, nossa, meu filho tá aprendendo mesmo, né? E Ela aí ela vai ficar até... Oi? faz uma média boa em casa, né? Faz uma baita de uma média em casa, né? E aí eu sempre sugiro que eles experimentem isso. Fala, não acredita em mim, faz isso e vê o que dá. E aí você contou no almoço, ou seja, você já viu você já relembrou aquele conteúdo uma vez. De tarde, eu olhei ali, meu caderno já estava em cima da mesa, eu só peguei e falei, deixa eu fazer esse negócio aqui logo, para ver qual que é. Aí eu vou lá e faço o exercício, então eu lembro uma terceira vez. Então nessa eu já vi 3 vezes, sendo que fazer o exercício é super poderoso, porque se ele tem um feedback ali, se ele sabe que ele está acertando, principalmente ele fala, nossa, isso aqui é legal, porque eu acerto essas respostas aqui. Então você atrela a emoção ali, e obviamente se ele contar no almoço e a mãe dele ficar feliz, ele atrela a emoção também, porque pô, é super legal você contar uma coisa pra sua mãe gostar e tal, então você gera vínculo ali naquilo tudo. Então, além dele ganhar esse tempo desses dias de vida que ele não desperdiça, eu mostro pra ele que ele vai aumentar a retenção de memória dele. Aí eu falo pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, não acredita em nada que eu tô falando, vamos fazer uma experiência de uma semana. E por que que eu falo uma semana, cara? Primeiro que, assim, biologicamente, o córtex pré-frontal deles ainda não está 100% formado. Só termina de se formar entre os 25 e os 28 anos. O córtex pré-frontal é responsável por entender o que é tempo e tomada de decisão. Ou seja, eles não entendem tempo direito. É normal. Né? Todos os seres humanos acontece isso. Então, quando eu dou um espaço de tempo, quando eu falo, agora você vai estudar todos os dias, 1 hora por dia, nossa senhora, todo dia, 1 hora por dia. E aí parece um negócio absurdo. E aí você fala, não, cara, relaxa, a gente vai fazer só essa semana. E é importante que a gente faça essa semana, porque fala, beleza, uma semana eu topo. Né? É mais fácil de você topar um desafio de uma semana. Né? E até pra gente, tá? Sei lá, que você quer fazer um hábito novo, quer aprender uma coisa nova, mudar a dieta, qualquer coisa assim, cara, experimenta uma semana, vê o que você faz. E nessa, quando eles topam, eles precisam topar, né? No que eles topam, eles experimentam. Quando eles experimentam, chega na semana seguinte eu pergunto, e aí, cara, o que você achou de diferente? Ah, foi mais fácil? Foi mais fácil. Você achou mais rápido? Pô, achei mais rápido. Tá legal. E quando você foi assistir a aula, né? Não, cara, eu tava entendendo tudo que o professor tava falando. Pô, show. E como que você se sentiu com isso? Pô, fiquei feliz. Ah, bacana. Você quer se sentir mais feliz? Quero. Então é só continuar repetindo isso nas próximas 52 semanas e vai dar tudo certo. Ah, legal. Ó, Bruno, já que você colocou, eu sei da Revolução Francesa, mas dessa vez coincidiu. E aí os alunos vão me entender, talvez não. Poxa, e ele foi lá, contou para a mãe, já estudou, e ele falou, putz, agora eu vou descansar. O que eu vou fazer? Pô, vou jogar Assassin's Creed. E eu falo em sala, Muito bom. tem o Assassin's Creed que se passa na Revolução Francesa. Então, assim, essa nossa função, né? Volta naquele nosso outro papo, a gente ajuda ele a fabricar esse sentido, né? Então ele falou, poxa, então aquele jogo tá falando disso, né? Ou, vou pegar um outro exemplo também que eu dou na Revolução Francesa. Eu falo, gente, o que a gente está discutindo ali é o quê? Quem manda é uma pessoa ou a gente vai dividir? Todo mundo pode participar. É isso que acontece, por exemplo, eu dou um exemplo, numa sala de aula, é só o professor ou todo mundo participa? E na sua casa, é só o seu pai que manda ou você é ouvido? Então, esse sentido ele vai se ampliando, né? Quando a gente consegue ajudar o aluno a enxergar e sentir a emoção, como você falou, né? Então, ele enxerga a repetição em vários lugares e a questão da emoção entra junto, né? Eu acho que é perfeito, perfeito. Mas aí eu deixei um aqui, Bruno, que aí a gente, é o que você fala, a gente nunca tem muito tempo, mas aí eu deixei o tema aqui, tem um monte de pai aqui, né? É um tema que é mais peludo, né? Então eu vou perguntar Vamos lá. você mesmo, tá? Eu não vou nem falar nada que tem muito pai aqui. Pais, o que eles fazem nessa hora, né, Bruno? Porque eu vejo muitas vezes os pais eles têm uma dificuldade de dosar, né? Então assim, vou pressionar o meu filho para ele fazer essas coisas e tal. E às vezes esse excesso faz com que o aluno desanime, né? Mas também fala assim, não, vou deixar ele mais à vontade. Aí também eles são muito novos, eles ainda estão aprendendo esses procedimentos e tal. E aí eles também, aquela brincadeira, né? A corda apertada demais estoura, ela frouxa demais, ela não toca, né? Você pode dizer para os pais que estão aqui com a gente, que puxão de orelha você dá neles, ou não é um puxão de orelha? Como é que funciona essa parte?
Cara, a primeira coisa é, quando eu vou conversar com os pais, né, eu sempre falo pra eles que, cara, assim, pra você ter uma ideia, a gente já passou pela PIV Educacional mais de 700 alunos individuais, né, então alunos de aula particular. Nas aulas que a gente dá pra fora, foram 4.500 alunos, que a gente tem umas aulas especiais e tal. E, bom, eu, querendo ou não, eu ainda sou engenheiro e eu adoro dados e analisar esses dados para ver o que funciona e o que não funciona. E eu fiz uma pesquisa para entender, cara, o que acontecia, tentar achar quais eram os padrões ali, quais eram os principais erros que eu vi os pais cometendo. E, cara, não fui só cara, já passaram 84 professores pela minha equipe. Então eu juntei todo mundo ali para conseguir pegar o maior número de dados possíveis e hipóteses e tal. E eu encontrei três grandes erros que todos os pais cometem, né? Pelo menos um deles, e sempre, sempre, Piero, na intenção de acertar. E Claro. é isso que. E eu gosto de falar isso, porque quando a gente fala de erro, né, todo mundo fica meio na defensiva, tipo, nossa, como assim é um erro? Cara, primeiro, eu tô te falando tudo isso porque eu tenho muito dado que os pais não têm. Os pais normalmente têm um, dois, às vezes quatro, cinco filhos no máximo, né? É difícil hoje em dia a gente ter mais do que isso, né? E aí, eu vi 700 e eu vi que esse padrão. E aí eu quero compartilhar com os pais, se eles me permitirem. Vocês me permitem? Por favor, eu vou guardar os comentários dos pais aqui. Eu vou guardar também a chuva de corações aqui para o Instagram também saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Né? E, de novo, são erros na intenção de acertar. Tá? Ó, a Bel falou que bom que eu vi que sempre erramos na intenção de acertar. Bel, isso é do ser humano, né? Na verdade, ninguém está fazendo algo errado, pelo menos eu não conheço alguém que faz algo errado porque acha que aquilo está errado. Se a gente for olhar a mente dos grandes criminosos, eu gosto de ver uns documentários assim, os caras fizeram atrocidades. Você vai conversar com os caras acham que tá certo. Entendeu? Eles não acham que eles estão errados. Então, ninguém faz o que está fazendo errado porque sabe que está errado e quer errar, né? Então, acho que esse é um grande ponto aí. Uhum. Manda ver, beleza, vou continuar aqui, Mônica. Então, o primeiro grande erro que eu vejo os pais fazendo é estudar junto com os filhos. Né? Ah, é super bacana, parece muito legal, são coisas que assim, meu pai não fez isso comigo, então eu queria proporcionar isso pro meu filho. Só que no momento que os pais começam a estudar junto, quando eles são pequenos, é legal, é fácil e tudo mais. Começa a chegar no sexto, no sétimo ano, começa a chegar nas matérias, começa a ficar mais complicadas. Os pais, cara, têm o trabalho deles, eles têm um monte de coisa para fazer, a rotina, enfim, cara, assim, toda a vida de um pai que eu não preciso explicar para eles como é que é. E aí o cara ainda vai lá e tem que, putz, eu tenho que estudar a matéria antes pra ensinar meu filho. E aí você tem aquela rotina de um dia estressante, aí você tem que estudar um negócio, aí você vai chegar para uma criança que tá desinteressada, por quê? Porque ele não desenvolveu a autonomia, você não deu a permissão dele desenvolver a própria autonomia para estudar. E aí, né, você chega lá para explicar, ele faz aquela cara de, ai, que saco. E aí você fala, tipo, aí pronto, explodiu, né? Tá pra mesa, grito, becaria, assim, pai descabelado, mãe descabelada, né? Aí tem um que vinha. Aí o pai ou a mãe, quem não tá ali no meio, vai dividir, não, peraí, vamos conversar, calma aí, né? Castigo e tudo mais. Então, primeiro, estudar junto é um grande erro por isso. Você não permite que a criança ou adolescente desenvolva a autonomia dele. Né? Segundo, o castigo, tirar o celular, tirar o videogame ou brigar o tempo inteiro. Cara, quando a gente está num estado de defesa, que é quando alguém está brigando comigo, eu entro em estado de defesa, normal, é natural. E a nossa cabeça ela não sabe a diferença de uma ameaça física, tipo, sei lá, um leão entrando na sala que vai me matar, ou um castigo, uma bronca, uma briga, alguém falando mal de mim, por exemplo. A gente se sente ameaçado, o cérebro desliga as funções racionais. E esse, cara, é o pior estado emocional para você aprender qualquer coisa. Então, não vai funcionar. E aí, o terceiro grande erro é fazer trocas com os filhos, mas normalmente os pais fazem trocas erradas. Eles oferecem coisas que têm valor para os pais, mas que para as crianças muitas vezes não tem valor. E quando eu falo de fazer trocas, muitos pais começam, Bruno, mas eu tenho que ficar comprando meu filho o tempo inteiro. E cara, não é comprar o seu filho o tempo inteiro. É fazer troca, por exemplo. Cara, teve uma mãe que o sonho dela era aprender a andar de wakeboard, por exemplo, né, que é uma prancha com uma lancha puxando na água e tal. Ela queria muito fazer. Ela sabia que o filho queria. E aí ela falou para ele, então é o seguinte, a gente vai fazer uma aula de wakeboard se você estudar e mandar bem na prova e tudo mais.
Ou seja, ela atrelou uma coisa que ela queria com uma coisa que ele queria e aí foi fazer. Quando muitas vezes eu vejo os pais falando, tá, o que que você quer para estudar? Né? E não para ouvir ali o filho e tentar entender o que que tá nas entrelinhas, né? Por que que ele quer tanto jogar videogame? Por que que ele quer tanto fazer aquelas coisas? Porque é legal, né? No final. Então, o que que faz legal? Então, esses são os três grandes erros dos pais ali na intenção de ajudar os filhos. E a primeira coisa que eu falo para os pais é, cara, tá bom, né? Existe uma diferença entre você não colocar de castigo, não, enfim, dar bronca, não tirar celular e tudo mais, e ser permissivo. São coisas diferentes. Uma coisa são regras e limites, e as regras e limites precisam ser cumpridos, e as crianças precisam de adultos para cumprir os limites, os adultos precisam de adultos para cumprir alguns limites, né? Então a gente precisa um do outro, por isso que a gente vive em sociedade. Né? E outra coisa é você falar, não, tá tudo bem, deixa, não, faz o que você quiser. Não é isso que é para fazer. Mas é como que a gente faz que faz uma grande diferença. Então, na hora do seu filho estudar, por exemplo, em vez de você chegar lá e estudar a matéria e ensinar ele, é mostrar para ele, cara, como que você aprende isso aqui? Fazer pergunta em vez da resposta, né? Como que você aprende? Ah, mas não sei. Tá bom, então, com quem que você pode descobrir? Ah, no Google. Então, tá bom, põe no Google. Pôs no Google, achou? Não, não achei. Então, pra quem que você pergunta agora? Ah, mãe, não sei. Então, pensa um pouquinho aí, pra quem você pode perguntar? Ah, posso mandar no grupo da sala. Pô, show, então manda no grupo da sala. Né? Ah, ninguém da sala sabe. Legal, e agora, o que você faz? Ah, tem que falar com o professor. Show de bola, melhor coisa. Né? Agora, e nesse momento, falando de pandemia, de novos momentos para estudo, os professores estão muito mais acessíveis, não estão? Cara, né? Antes, os meus alunos mais tímidos, eles falam, cara, não vou perguntar porque ele tinha que levantar a mão, ou ele tinha que ficar depois e perder o recreio. Agora, cara, é só mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, não sei, cada escola tá fazendo de um jeito. E assim, os professores estão um pouco para falar, talvez muito sobrecarregados com isso. A gente precisa ainda aprender a lidar com esse volume de informação, de dúvida e tudo mais. Mas, cara, tá muito mais fácil para eles agora ter contato com a pessoa que mais sabe sobre aquele assunto, que é o professor, que é quem tinha que ensinar isso no final. Quando os pais sentam para estudar junto, eles roubam o papel do professor. E o professor fica sem o feedback também de saber, cara, eu não sei quais alunos estão indo bem, por quê? Eu não sei qual necessidade ele tem. Né? Não sei se isso acontece aí com você, né? Acontece. E, cara, nossa, eu poderia citar exemplos aqui de aulas hoje, inclusive, se fosse o caso. Mas é isso, né? A gente às vezes não tem tanto tempo. E eu vi uns comentários super legais aqui. Então Não tô fazendo. acompanhei. É o que você falou, poxa, não é errado se a gente tem a intenção de acertar, né? Se a gente vem numa live para poder saber mais, né? Então É acho pra que é isso que a gente legal tá aqui. ter um momento de chegar no final e falar, gente, ó, gente, Bruno, gente, né? E vamos procurar alternativas juntos, né? Infelizmente aqui a gente em uma horinha não vai conseguir resolver todas as questões. Mas Cara, eu tenho um programa que eu acompanho os pais por 6 semanas para conseguir resolver só o comecinho dessas questões, né? Então, não é em uma hora que a gente vai resolver, mas é uma hora que a gente pode começar a refletir e buscar alternativas. E buscar informação que a gente no Instagram, no YouTube, tem muita coisa que pode ajudar vocês, assim, tanto para os pais quanto para os alunos, né? com certeza, com certeza. Bom, gente, é aquele momento que já começa a dar aquela sensação de Ó, finalzinho. tem aluna minha aqui, ó, Piero. Ó, entrei no curso do Bruno para aprender a desenvolver o gosto pelos estudos do meu filho e estou aprendendo a ser uma boa mãe. Que bom, Suzana, fico feliz. Fico feliz. Ai, que fofa. Bom, Bruno, a gente tem muito mais aqui, a gente tem mais uns 15, 10 minutinhos e Uhum. eu trouxe aqui algumas perguntas pra gente, tá? Vamos lá, vamos. A gente vai ter que ficar só atento no horário, mas vamos lá. A Carol Botelho Maldonado, ela diz o seguinte, ó. As crianças hoje em dia estão acostumadas com muita informação digital e várias coisas ao mesmo tempo. E por isso, insisto para os meus filhos terem uma postura de estudante mais concentrada, ereta, boa luz e pouca interferência. Não estudar na cama ou no sofá, isso é correto? Ou hoje em dia se provou que isso tudo é antiquado? Cara, essa pergunta é maravilhosa. E assim, o que que acontece, Piero? Depende, cara. Depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, e o que que eu faço com os meus alunos? Eu sempre gosto de propor experiências. Cara, vamos fazer o seguinte, então, faz um dia na cama aí, se é o que você quer, e faz outro dia fora. E vamos ver como que você se sai nos exercícios,
Como que você se Uhum. sente com relação aos conteúdos. Então, eu vou contar para dar um exemplo aqui. Eu tenho uma aluna que, enfim, tá ali, tava na época do vestibular e tal, se preparando, e ela tava indo mal lá na escola em algumas matérias. Aí eu olhei quais matérias eram. Eram justamente as matérias da manhã, das primeiras 2 aulas da manhã ali. Falei, tá, e assim, como que você estuda pra elas? Ah, meu, não tô entendendo nada que o professor tá falando. Falei, tá, mas você tá prestando atenção? Ah, mais ou menos. Então, e por que comigo eles falam essas coisas? Porque eles sabem que eu não vou deixar de castigo, né? Então é mais fácil eles falarem pra mim porque eu não sou ameaça ali. Pros pais é mais difícil um pouquinho. Você Mas eu falei, tá. então tá bom. Então eu falei, então o que que a gente pode fazer? O que que tá acontecendo? Não, normalmente eu assisto a essas aulas da cama, porque eu acabei de acordar, eu só pego o celular e entro. Aí acontece de eu dormir no meio da aula e, cara, eu tô vendendo umas roupas pela internet e apareceu nesses dias uma mensagem no WhatsApp e aí eu tinha que atender porque era um cliente que ia vender. Então, eu falei, então, cara, acho legal, muito bacana essa sua iniciativa, pô, empreendedora, Uhum. mas tá te ajudando a mandar bem nessas matérias que você precisa para passar de ano e entrar no vestibular da faculdade que você já decidiu que quer. E aí a gente tinha um ponto importante, que ela já sabia o que ela queria, né? Aí ela, não, não tá. Eu falei, então tá. Será que não é melhor agora, só assim, agora, você acordar, se preparar para a aula e tal? Ah, não sei. Então, lembra que você quer entrar na faculdade? E ela tinha me falado, eu já tinha os porquês dela, então por isso que eu falo a lista dos porquês da primeira parte de todo o processo, né? Quero. Então, você não quer ali ser uma publicitária e ter a sua marca de roupa vendendo no Brasil, ser a nova Gucci? Sei lá. Quero. Então, cara, isso aí que você tá fazendo, essa atitude que você tem agora, tá te ajudando a chegar lá? Não. Então tá bom, o que que a gente pode fazer pra mudar? Ah, bom, então eu vou. Eu acho que eu preciso pôr a calça do colégio pra eu sentir que eu tô indo pra escola. Foi show, show de bola, pode ser. Então, e aí, Piero, né, o Carol, né, que perguntou, o importante era, ela chegou nas conclusões e ela falou, não, beleza, então vamos fazer diferente. Ela pôs a calça da escola e falou, nossa, Bruno, que engraçado, né? Pôr a calça da escola dá uma outra sensação. Eu falei, dá, né? Tipo, você tá acostumado a fazer isso. Uhum. Enfim, foi só um dos exemplos, mas respondendo a Carol, não, não é antiquado, né? Mas depende de pessoa para pessoa. Eu tenho um aluno que estuda muito bem na cama. Eu tenho um aluno que não. Então, ele precisa chegar na conclusão de que, cara, não tá sendo legal. Não adianta nada você chegar e falar, sai daí. Quer dizer, às vezes adianta, mas dá mais Uhum. trabalho, demora mais tempo pra ficha cair. A gente não tem. Isso é bonito educação, né? Não tem receita de bolo, né, Bruno? Não tem. Eu sou engenheiro, eu ia adorar ter uma receita de bolo, uma fórmula, colocar um Excel pra resolver isso aí, mas não tem, cara, não tem. Ó, vai dar tempo de mais uma. E aí eu vou fazer uma da Fabiana Nagamini e da Andréia Ferreira Martins, que aí a gente já tá no limite. Vamos lá, eu vou ser objetivo aqui, então. A gente. É que é isso que você falou, tem muito assunto. Hum, A pergunta é como desenvolver a motivação aos alunos quando não há interesse em uma determinada matéria, quando eles não veem sentido? E se você uhum. responder certo, essa é a pergunta de 1 milhão, tá? Eu tô gravando. Cara, eu acho que é fazer o exercício dos porquês e mostrar pra ele que essa matéria tem a ver sim com o que ele precisa, com o que ele quer fazer. Cara, a educação básica é básica por um motivo, né? Ela é a base para tudo que a gente está aprendendo. Cara, eu preciso de matemática, eu preciso de português, eu preciso de história, eu preciso de geografia, eu preciso de artes, eu preciso de educação física. Cara, faz parte, né? Tem muita gente muito boa que pensou nisso várias e várias vezes e chegou-se à conclusão que a gente precisa disso várias e várias vezes e a gente repete isso não só porque a gente está repetindo que deu certo, né? A gente repete isso porque a gente chegou à conclusão que isso ajuda. E nesse ponto, eu gosto de recomendar para os meus alunos o vídeo do Steve Jobs, do discurso que ele fez em Stanford, onde ele conta um pouco da trajetória dele e como a gente não sabe o que a gente vai precisar no futuro. Uhum. Mas, cara, a gente tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. Então, é esse discurso que eu tenho com os meus alunos. Fala, cara, eu não tenho bola de cristal. Se eu soubesse, né, cara, por exemplo, né, eu, na segunda série, tenho uma história, eu estudei no Augusto Laranja, né? A minha professora deve lembrar. Na segunda série, eu tenho um episódio onde eu tava de braço cruzado e falei, professora, eu já sei português, eu já sei ler, já sei escrever, já sei meu nome, sei que dia é hoje, não preciso mais dessa aula. Né? E, cara, assim, um dia chegaram pra mim e falaram, Bruno, se você quiser que as pessoas conheçam o seu trabalho, você precisa ter um blog. Aí eu falei, tá. Né? Naquela época eu achei que eu sabia, mas a gente não sabe, né?
E esse que é o ponto. Quando a gente diminui a confiança que eles têm de que eles sabem o que eles vão precisar, e a gente precisa estudar isso tudo porque é repertório, né? Acho que essa é uma das alternativas. Legal, legal. Bom, gente, eu vou pedir perdão, tá? A gente tinha outras perguntas. O tempo é curto e o tempo é muito Cara, bom, né? Então fica ó, difícil. se você quiser sair e entrar de novo, eu tenho mais uns 20 minutos aqui, hein, cara. Ai, ai, então, bom, mas eu queria, pra gente ir fechando, tá, Bruno? Você dá um recadinho aí pra turma, fazer aquele fechamento, aquelas considerações finais, mas deixa um recado pra turma aí que eu acho que o tema interessou bastante. Bom, primeiro eu queria agradecer a Fátima Teca aí pelo convite e, enfim, toda a Escola Aubrey pelo convite, pela essa parceria que a gente tem faz um tempão. É muito bom ver esse projeto crescendo e, enfim, né, se virando e aprendendo com essa situação toda que não está sendo fácil para nenhuma escola, gente, para nenhuma escola. Então, queria agradecer a todo mundo, agradecer a todos os pais. Espero que eu tenha contribuído um pouco. Cara, adorei conversar com você aqui, mesmo que virtualmente. Então, foi muito bom. Essa sua recomendação do Assassin's Creed para eles na Revolução Francesa, achei fantástica. Que é justamente, você pegou exatamente o que eles querem, né? E falou, ó, quer jogo? Tem um jogo da hora. E, inclusive, dá para pôr um link aqui. E aí, a Mara perguntou aqui se vai ficar gravado. Aí é com o Piero. O Piero vai ficar gravado aqui? Como é que vai ser? Sim, sim, Toda quarta, Calinha. Mas aí isso, é com outros convidados. Eu sou especial hoje. isso. Eu também não vou vir toda quarta, a gente vai ter mediadores diferentes, mas vai ficar gravado sim. Sempre Eu não muito sei, bons, viu? tá? Mas eu vou verificar sim. Eu sei que o programa vai ficar disponível no IGTV, tá? E aí a gente vai ter um tempinho, acho que de processamento, até subir, né, para ficar disponível, mas vai ficar sim, tá bom? E, gente, eu queria de novo agradecer o Bruno, que esteve aqui com a gente, com reflexões muito legais. Valeu, Bruno. Queria agradecer todo mundo que veio, participou, professores, alunos, alunos meus, alunos do Bruno. E no fundo somos todos alunos, né, Bruno? Sim, sem dúvida. Aprendendo sempre. Obrigado, gente. Obrigado, Fátima. A Fátima deixou um recadinho aí, falou que a gente foi ótimo. Obrigado, Fátima. Obrigado a todos os pais. E é isso. Se a gente puder compartilhar isso aqui com outros pais e outras mães para refletirem também, acho que a gente começa a criar uma comunidade de pais e mães aí que estão querendo mudar a educação dentro de casa ali e ajudando os filhos a serem pessoas melhores, que gostam mais de estudar e que se eles gostarem de estudar, eles podem conquistar ali o que eles quiserem, né? A gente sabe muito bem disso. E errando e querendo acertar, que é o Exatamente. importante, né? Uhum. Sim, muito bom. Gente, foi um prazer. Obrigado, viu? Boa noite para todos. Boa noite, tchau, Piero, tchau, mães, tchau, pais, tchau, professores, tchau, alunos. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu vou sair aqui, gente. Pode sair, eu também vou dar um encerrar aqui.